Gente, bom dia, paz do Senhor. Olha, verdade prática está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, que diz assim, gente, olha. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentirosos. Gente, dentro desse texto aqui eu quero falar um pouco a respeito de vagabundos querendo ser pastor, tá? Se dizem ser, mas não são. Semana passada eu gravei sobre não seja o obreiro vagabundo. E eu falei que essa semana eu ia gravar sobre pastores vagabundo. Só que eu ia cometer um engano, gente. Por quê? Porque a nomenclatura pastor, ela tá manchada por causa de vagabundos. Mas não existe pastor vagabundo. O meu pastor presidente, ontem, Carlos Ari, conversando comigo ontem, e ele falando para mim, Anderson, existe pastores omissos no seu chamado. Tem pastores que foram chamados por Deus, nunca foram vagabundo, porque Deus não chama vagabundo. Ele me ensinou isso ontem. Deus ele chama trabalhadores. Então ele chamou pastores. Dentro da vocação que eles foram chamados, com o tempo, esses homens se tornaram omissos, relaxaram com a sua chamada. Então ele me ensinou isso ontem. E ele disse assim, então, a maioria dos nomes, da nomenclatura, está manchada de pastor hoje por causa de vagabundos querendo ser pastor. Então não existe, gente, pastor vagabundo. Existe vagabundos querendo ser pastor. Note aqui. Então, só para início da nossa verdade prática, eu quero dizer para vocês que, para muitos que vão ver essa verdade prática, não entenderem, é um rebelde falando mal da igreja, falando mal de pastor, como tem muitos aí na internet, nas redes sociais, tá? Eu quero dizer para vocês que eu tenho pastor, sou da Assembleia de Deus, do campo de Coraci, congrego e estou residindo por enquanto aqui em Santo Antônio, tenho um pastor presidente aqui, o pastor Luciclésio Pereira de Melo. É um pastor que tem 40 anos de pastorado, casado com a mesma mulher, como o meu pastor presidente Carlos Ari Gomes, que tem 40 anos de ministério, casado com a mesma mulher no Ministério Assembleia de Deus, servindo o ministério. São homens que têm 60 anos de idade, quase 70 anos, mas são homens que até hoje servem o ministério, servem a igreja de Cristo. Porque eles me ensinaram isso ontem, conversando comigo, tanto o pastor Luciclésio conversando comigo, ele disse assim, Anderson, eu tenho 40 anos de pastor. Mas o que acontece com porque muitos pastores relaxam na sua chamada. Mas não existe pastor vagabundo, existe vagabundo querendo ser pastor. Então, logo para início da verdade prática, gente, eu quero consertar aqui o que eu falei na verdade prática passada, que eu ia falar sobre pastores vagabundo, tá? Então eu quero consertar, não existe pastor vagabundo, existe vagabundo querendo ser pastor. Tá? Então eu quero deixar isso aqui bem dito aqui na verdade prática para os irmãos entenderem. Não é rebelde falando mal de pastor. Eu não estou aqui falando mal de ministério, tá? Porque o meu pastor está aí de testemunha. Todos os dois pastores e presidentes que tenho, tanto o pastor Ari quanto o pastor Luciclésio, sabe, eu sempre fui um homem que congreguei. Sempre participei de escola dominical, culto de doutrina, tá? O meu pastor de testemunho, meu pastor aqui no lugar onde eu moro, tá? Sou um homem que eu lecionei 8 anos para discipulado. Eu fui professor 8 anos de discipulado. Tem homens que passaram pelo discipulado, que hoje são pastores de igreja, que passaram pelo discipulado onde eu fui professor. Mas eu hoje, gente, me sento em escola dominical, continuo me sentando em culto de doutrina, continuo aprendendo. Porque a nossa vida é sempre aprender mais. Não existe homem sábio na face da terra que não precisa aprender sempre um pouco mais. Todo homem que acha que sabe muito, um dia ele cai. A queda do ser humano se deu por causa do conhecimento da árvore da ciência do bem e do mal. Porque a pior coisa no ser humano é quando ele acha que ele tem conhecimento e não precisa aprender mais. Então eu sempre me sento para aprender. Mas eu me sento para aprender, gente, com quem tem para me ensinar. Eu não aprendo com o vagabundo. Eu me sento para aprender com o meu pastor presidente. Com o meu pastor presidente aqui onde eu moro, onde eu congrego com ele, que é pastor que tem 60 anos de idade. Tem 40 anos de ministério, tem lições de vida para me ensinar. Então eu quero chamar a atenção do povo de Deus aqui para eles prestarem atenção. Com esses homens que se dizem ser pastor, mas não são, como no texto de Apocalipse diz assim, gente, olha.
e puseste às provas os que se dizem ser apóstolo e não são. São mentirosos. Então, a maioria, gente, que a gente está vendo de homens aí que estão dizendo que é pastor, são homens vagabundos que não querem trabalhar. Foram homens que nunca tiveram uma profissão na vida, nunca se deram bem na vida, e eles acham que abrir igreja é sustento para eles, fontes lucrativas. Outros pastores que eu conheço, gente, que abriram igreja, são vagabundos que saíram brigando da igreja, do ministério, e abriram igrejas dizendo que foi Deus que deu dom para eles, ministérios para ele. Eu quero deixar isso bem claro na verdade prática nossa aqui, que primeiro, para ser pastor não é para quem quer, é para quem Deus escolhe. O texto aqui de Hebreus 5,4 diz assim: ninguém toma para si essa honra, senão aquele que é chamado por Deus, como Deus chamou Arão. Então note, para ser pastor, primeiro é chamado por Deus, é Deus que chama. Segundo, tem que ter o dom pastoral dentro de si, não é só eu querer. Lá no livro de Efésios 4,11, gente, diz assim: eles mesmos deu outros para pastores, quem dá o dom e dá pastor para a igreja é Jesus Cristo, ele dá o dom pastoral. Terceira coisa, gente, o pastor ele tem que ser constituído pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que constitui cada pastor para cada lugar. Lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, noutra parte a gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre omissão. Mas eu quero deixar Atos 20, 28, que diz que os pastores foram constituídos pelo Espírito Santo de Deus. Então, primeiro, Deus chama, Jesus Cristo dá o dom pastoral, o Espírito Santo constitui para aquele lugar, mas acima de tudo, a igreja que reconhece. Tem neguinho aí que está se nomenclaturando o pastor, mas não é a igreja que reconhece. A igreja que tem que reconhecer que você é pastor. Vou só dar um exemplo para vocês. O pastor diz assim: vamos apresentar o irmão Anderson para ser pastor, vamos empossar ele lá em tal lugar, para ser pastor daquela localidade. A igreja concorda, diz amém. E a igreja que reconhece, aí pode prestar atenção, a igreja diz amém. Se a igreja dizer amém, a igreja está reconhecendo. Se a igreja não dizer amém, gente, a igreja não reconhece. Quem tem que reconhecer é a igreja, não eu me reconhecer. Porque tem vagabundos aí que eles estão se reconhecendo, eles são pastores, eu sou apóstolo, eu sou profeta, não é você, é a igreja que tem que te reconhecer, tá? A igreja de Cristo. Então, a piores aqui, gente, no texto aqui, falando sobre vagabundos que querem ser obreiro, a gente vai ver homens que nunca trabalharam na vida, querem se dar bem, vai ver outros rebeldes que saem de dentro da igreja que estão, e vão abrir igreja e eles arrastam uma cambada de rebelde que não concorda com a sua liderança, não concorda com a igreja, aí eles saem da igreja que estão, abre igreja e diz que foi Deus que chamou. Gente, eu conheço pastor aí que foi brigou feio, porque pastor não acoitou o pecado dele. Eu conheço gente aí que é pastor, abriu igreja, que viveu uma vida de adultério, traía a mulher direto. O pastor disciplinou ele saiu da igreja, abriu uma igreja e diz que foi Deus. E a irmão arranhou um bocado de rebelde, que todo rebelde segue rebelde, irmão. E arranhou um bocado. Lembra de Coré, Datã e Abirã? Levaram 85 homens, 250 homens, a Bíblia vai dizer que eles arrastaram para perdição, tudo morreram, Deus matou. E é interessante, gente, isso que eu conheço vários. Eu conheço pastor, gente, que abriu igreja. Saiu do ministério, abriu igreja do lado da igreja que ele saiu. E sabe que ele tem a cara de pau de dizer que foi Deus que chamou ele. Foi Deus que mandou ele abrir. Gente, nosso Deus não é um Deus de confusão. Nosso Deus não é um Deus menino. Vou só dar um texto para vocês aqui, bem claro, em Romanos, capítulo de número 16, versículo de número 20, gente, que diz assim, Romanos 15, 20. Diz assim, Romanos 15, 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho onde Cristo não havia sido nomeado, para não edificar sobre fundamentos alheios. Olha que Paulo está dizendo, ele se esforçou para não abrir obra onde já tinha edificado obras dos outros. Outros já tinham abrido, outros já tinham pregado, já estava firmado o trabalho. Aí o camarada ele vem dizer para mim, gente, ele fala, ele leva um bocado de rebelde, sai, abre igreja do lado de igreja. Havia outro abrindo na frente, eu já vi, gente, ninguém me contou, eu já vi.
Teve gente que saiu da igreja, abriu na frente da igreja. Ministério. Gente, levou assim de gente, ó, porque era usado em dom de revelação. Aí o povo não quer saber quem é que tá usando essa pessoa, se é o espírito do engano. Porque eu quero dizer para vocês que o espírito do engano, gente, usa também essas pessoas em revelação e bem. O espírito do engano faz milagre. Outra verdade prática que eu vou provar para vocês. Faz milagres. Mas eu quero dizer aqui, gente, que tem um bocado de gente que é assim que segue esses rebeldes. Gente, tome cuidado porque são vagabundos que querem se dar bem. São vagabundos que adulteraram. Vagabundos que traíram a mulher, largaram e foram embora com a tesoureira e abriram o ministério. Eu conheço, toda essa cambada eu conheço, gente. Mas porque o camarada ele revela bem, aí muitos vão assim atrás de revelação, ó. Mas tu procura no culto de doutrina, tem 5, 6 crentes. Por quê? Porque não querem aprender da palavra, eles querem revelação. É a maior revelação para ti, crente, que não gosta de culto de doutrina, que não gosta de escola dominical. A melhor revelação que eu quero te dar é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela não mente, ela é infalível. Por causa desses crentes que não querem culto de doutrina, não querem escola dominical, estão entrando no caminho do engano, com esses vagabundos que estão se nomenclaturando pastor. Tome cuidado. Gente, eu vou dizer uma coisa aqui muito interessante para vocês. A maioria desses vagabundos que querem ser pastor, que querem se nomear pastor, que abre igreja, tem o dom de abrir salão. Eles abrem salão, é dom de abrir salão. Eles vão ali e vejam, não, esse prédio ali eu vou alugar ali, abrir, botar uma igreja. Quantos não têm feito isso? Porque eles acham que a vida ministerial é vida de ganho. Eles querem viver bem, querem ganhar dinheiro, querem ter status. Tudo que pregam eles postam para mostrar que eles são usados. Vocês estão sendo usados em revelação. Olha lá, vomitando. Olha lá. Ei, Deus confirmando. Olha lá. Presta atenção, irmão, são vagabundos. Pode prestar atenção, gente. Então, gente, toma cuidado com essa classe. Você, crente, procura saber quem são esses homens que estão se levantando. Porque eu quero te dizer, gente, eu sou um camarada aqui que eu tenho exemplo de meus pastores, homens de Deus, 40 anos de ministério, mas nunca foram vagabundo. Tiveram uma profissão. E meu pastor presidente sempre ensinou isso, Anderson, vai aprender uma profissão. Vai trabalhar, Deus chama trabalhador. Então, gente, tome cuidado com esses que se dizem ser e não são. A igreja está entrando no declínio, irmão, por cada canto que você vira, tem 45 mil igrejas. Tu vai ver a maioria, não é todos, tá? A maioria são de vagabundos revoltados que saíram dentro de uma igreja, fizeram confusão, divisão, levaram a metade do povo e abriram o ministério. E eu quero dizer para ti, rebelde, que saiu atrás desse outro rebelde, cuidado, rebelde não vai muito longe. Rebelde, uma hora a terra se abre e engole. Cuidado, toma cuidado. Então eu quero deixar essa verdade prática aqui em 2 tópicos. Então, primeiro, eu quero falar sobre vagabundos que querem ser pastores. Vagabundos que querem ser pastores. Mas vocês não são. E nunca vão ser. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai chamar vagabundo para sua obra. Deus nunca vai chamar desobediente para entregar um rebanho na mão de desobediente. Conheço desobediente que saiu de igreja, gente. Abriu igreja. Chamou o povo, trouxe o povo, com o tempo vendeu a igreja com o povo dentro. Aí os caras ficaram reclamando, não, esse pastor vendeu a igreja, não sei o quê. Culpado foi você, que tu saiu da tua igreja para sair atrás desse rebelde. Então toma cuidado, gente. Aqueles que se dizem ser apóstolos, mas não são. Diz assim, sofreste os maus. Sempre vai ter os maus dentro, irmão, da igreja. Ministério não é perfeição. Pastor, gente, você tem que entender, vai fazer 20 anos no mesmo ministério, Assembleia de Deus, 20 anos. Vai fazer. Eu entendo que pastor tem falhas. Sempre vai falhar, sempre vai errar, porque ele é humano como eu. Vai ter erros. Mas imagine se por toda a falha do pastor eu saísse e fosse abrir uma igreja, dizendo que Deus me deu a visão. Gente, não basta só você ter a visão. Tem que ter a confirmação de Deus. Deus chama, Deus dá o dom. O Espírito Santo, gente, pode prestar atenção, ele constitui. E principalmente a igreja de Cristo tem que te reconhecer. Tá? Então guarda essa verdade prática de hoje aqui, gente. Primeiro tópico é esse. Tá? Vagabundos querendo ser pastores, mas não são. Isso serve para muitas mulheres também que estão abrindo igreja.
Eu louvo a Deus que a maioria das pastoras que eu conheço são mulheres que foram trabalhadoras, mulheres de Deus, submissa ao marido, porque tem mulheres aí que querem abrir igreja, mas não submete nem ao marido que tem, quanto mais ao pastor que tinha. Mas eu conheço mulheres que são mulheres submissas ao marido, foram obedientes aos seus pastores, hoje estão tomando conta de obra porque os pastores botaram na frente da obra e estão com um excelente trabalho. Mas, gente, eu quero falar aqui sobre isso. Presta atenção, povo de Deus, com essa cambada de vagabundo querendo ser pastor. Pastor não é para quem quer, é para quem Deus chama.